Enfim, o Bozo assumiu e eu vou fazer aqui a minha análise um pouco sobre a posse, mas principalmente sobre as perspectivas para esse novo governo. Então vamos lá. Primeiramente, eu tô suando pra caralho aqui, mas porque o calor tá foda que eu não posso ligar o ventilador, senão vai fazer zoada. Então vai ser assim mesmo. Primeiro falar um pouquinho da posse. Antes de mais nada, ressaltar aqui a frustração da equipe de Bolsonaro, que esperava mais de 200 mil pessoas e fechou em 115 mil, segundo a apuração. Foi uma frustração, eles esperavam que superasse o recorde de Lula 2003, na quantidade de pessoas. Isso pode ser um sinal de queda de popularidade de Bolsonaro, pode ser, é muito pouco para cravar somente por esse fato aí, mas enfim. E no discurso do Bozo, sério, assim, eu sou uma pessoa bondosa, eu sempre espero mais das pessoas. Eu esperava que Bolsonaro, pelo fato de ele ter tempo para preparar um discurso, escrever, tudo bonitinho, mesmo que ele tenha dificuldade nisso aí, mas eu esperava que ele fosse fazer uma coisa melhorzinha. Pelo menos um discurso bufa fria. O que é o discurso bufa fria? É você fazer aquele discurso raso para agradar todo mundo. Não, minha ideologia é o Brasil, ei, eu vou governar para todo mundo, para índios, para negros, para mulheres, e não sei o que, e nós vamos lutar pelo progresso do país, um país que o povo trabalhador, e eu vou estimular o povo a trabalhar cada vez mais, e vai haver uma união dos povos, enfim, aquele discurso raso, né, que é pra chouriçada, é chouriçada que a gente chama aqui no Nordeste. Mas não, o Bozo consegue se superar a cada dia na bizarrice. Aí ele inventa de fazer um discurso com um monte de espantalho. Na filosofia nós chamamos isso de falácia do espantalho. O que é a falácia do espantalho? É quando você inventa uma coisa que não existe e briga com aquela coisa para poder tentar alcançar algum objetivo. No caso dele é crescer politicamente, se aproveitando da própria ignorância dos seus eleitores. Então assim, ele vem com... O Brasil nunca, esse país nunca mais será socialista. Oi? Que desgraça é isso, Brasil socialista. O Brasil nunca passou perto, nunca sentiu nem o cheiro do socialismo. O governo do PT, meu Deus do céu, cara, acreditar que o Brasil foi socialista só porque o nome do partido que estava no poder era Partido dos Trabalhadores é de uma ignorância tão profunda. Mas assim, o povo também compactou com isso aí, porque o povo também não lê, assim como ele. Assim, só alguns fatos, assim, só para ilustrar. No governo do PT, no governo do Lula, quem mais lucrou foi banco, né? Em nenhum momento os grandes empresários, os grandes capitalistas perderam os seus privilégios no governo Lula. Achar que isso aí é um governo que sequer se aproximou do socialismo é de uma ignorância assim tão grotesca que chega a ser constrangedor, sabe? E ver as pessoas baterem um palmo e gritar mito depois de uma frase dessa é de uma tristeza, de um constrangimento tão grande que vocês não imaginam. Mas aí ele resolveu emendar com mais duas. Ele disse que não vai haver mais alinhamento ideológico nas relações internacionais. O que é que ele fala de alinhamento ideológico em relações internacionais? Porque pelo contrário, depois de Lula, o Brasil ampliou relações com outros países. Foi isso que aconteceu depois do governo Lula. Eu não vi o Brasil bloquear relações com ninguém por motivo de ideologia, né? Com esse país aqui eu não negocio porque a nossa ideologia é diferente. Não vi. Então é mais um fantasma que ele cria e fica batendo ali. E para terminar a pérola, ele resolve dizer também que não vai ter mais essa educação com doutrinação ideológica, que vai tirar a doutrinação ideológica da educação brasileira. Tem outro espantalho, outro fantasma, uma coisa que não existe no Brasil, que ele criou na campanha e usou isso divulgando massivamente no WhatsApp. Inclusive inventou a mentira do kit gay, que muita gente acreditou nessa mentira. E tem gente que acredita até hoje, para você ver o grau de ignorância do eleitor brasileiro. Mas enfim, o discurso de Bolsonaro foi extremamente constrangedor, uma vergonha total. Ah, ele ainda inventou dizer que vai brigar contra o politicamente correto. Porque assim, o Brasil tem pensa num problema grave do Brasil. É o politicamente correto. É você não poder fazer uma piada com um gordinho, uma piada com um negro, assim, sabe? Jesus. Enfim, né, mas para quem usa discurso racista contra os quilombolas,
Isso aí já era meio que esperado também. Eu só não esperava que estivesse no discurso de posse dele. Só não esperava que chegasse nesse grau de bizarrice. Mas enfim. O discurso de Bolsonaro foi altamente vergonhoso, constrangedor para qualquer pessoa que tem 2 dedos de inteligência. E o que esperar desse governo? As expectativas são as piores possíveis, as piores que se pode imaginar. E eu falo isso não é simplesmente por implicância. Eu queria que fosse implicância, sabe? Eu estaria mais aliviado se fosse por implicância minha, mas não. Todos os sinais são absolutamente negativos. Absurdamente negativos. Bolsonaro, de início de conversa eu já falei isso em outros vídeos, já traiu todos os eleitores, porque já quebrou as promessas de campanha. Já botou corrupto na sua equipe, fez aliança com partidos corruptos como o DEM e como o MDB, fez alianças inclusive com bancadas, com a bancada ruralista, com a bancada evangélica. Essas eram mais esperadas. Ele disse que membro da equipe dele, principalmente o ministro, que fosse condenado, sairia da equipe imediatamente. O ministro dele lá do meio ambiente foi condenado e ele não tirou da equipe. Então assim, já quebrou todas as promessas que tinha feito na campanha. Acredito que tem muitos eleitores de Bolsonaro que já estão meio que coçando assim a barba, sabe? Falando, rapaz, negócio aí tá... Só que eles não falam, né? Até por uma questão de orgulho e tal. Mas além dessas quebras de promessa e tudo mais, a expectativa é muito ruim por conta de outros aspectos também. Inclusive o Ciro já chamou atenção em relação a isso. Bolsonaro, por mais que ele passe essa imagem de agressividade, de machão, tal, não sei o que, ele é muito frágil. E ele é muito frágil principalmente pelo fato dele ser uma pessoa altamente ignorante. E a falta de conhecimento grotesca dele torna ele uma pessoa muito frágil. Então, o que é que ele faz? O que é que ele tem feito? Eu acho que foi a revista Exame que fez uma matéria fazendo um compilado de quantas vezes Bolsonaro votou atrás. Acho que totalizou 13 vezes ou foi 15 vezes. Eu sei que foi uma quantidade assim absurda de vezes que ele voltou atrás. Porque o que o Bolsonaro está fazendo é o seguinte: como ele não sabe o que fazer, ele não sabe como governar o país, ele lança, ele fala alguma coisa que vai fazer, espera a reação, e se a reação for muito forte contrária, ele volta atrás. É isso que ele tem feito, assim. Nós somos cobaia, praticamente. É isso aí. E pelo próprio despreparo dele, e como ele quer fazer também um marketing muito grande de seu governo, ele tem feito algo muito perigoso, que é dividir o seu governo em feudos, praticamente. Bolsonaro, ele deu superpoderes para Moro, já deu carta branca para Moro, e deu superpoderes a Paulo Guedes. Um super ministério com superpoderes, dando carta branca para ele. Resultado disso é que Paulo Guedes aí tá mandando e desmandando, dizendo que vai fazer, eu vou cortar 50% disso aqui, no caso do sistema S, eu vou fazer isso aqui, Mercosul não é mais prioridade, não sei o que. Isso ele falou inclusive um dia depois no mesmo dia da eleição de Bolsonaro. Então, imagine um governo onde você tem um presidente totalmente frágil, inconsistente e totalmente perdido, dando superpoderes para um cara como Moro, que tem um ego nas nuvens, e para Paulo Guedes, que aparenta não ser uma pessoa muito equilibrada, que tem pensamento para a economia diferente de Bolsonaro. O próprio Bolsonaro já admitiu isso, que Paulo Guedes é liberal ao extremo. E ele não é liberal ao extremo, ele é mais ou menos liberal. Aí ele dá superpoderes para um economista que pensa diferente dele. Não vai dar muito certo isso. Tenha fé que vai dar certo. O momento, é claro, é de lua de mel. Aparentemente está tudo bem. Mas a maneira pela qual foi estruturado o governo tem tudo para dar errado. É tipo um elefante em cima de uma árvore, assim, que você olha e você vai cair, cara. É questão de tempo, vai cair. A minha previsão é o seguinte, que ou Moro ou Paulo Guedes não chega em 2020. Posso errar. A previsão é feita a partir dos fatos que eu tenho até o momento. Mas para mim vai ser muita surpresa se esses 2 ministros chegarem em 2020. Frente a esse cenário, o que é que resta a Bolsonaro para atravessar esses 4 anos aí sem perder a popularidade? Pelo menos o que ele vai tentar fazer. É usar o PT como escudo. É o que ele já está fazendo exaustivamente, já treinou sua equipe para fazer. Olha, sempre que falarem mal do nosso governo, sempre que questionarem alguma coisa, falem mal do PT, funciona. Cola, que é uma beleza. Então, é impressionante. O ministro dele lá, o Onyx, foi questionado a respeito do caso de Queiroz. A resposta dele foi: e o PT? E o PT que ninguém fala? Inacreditável, cara. Então o Bolsonaro, gente, ama o PT.
Bolsonaro tem um apego enorme a esse partido. Se o PT acabar amanhã, se o PT encerrar as atividades amanhã, Bolsonaro vai ficar desesperado, porque ele vai perder seu escudo. A única coisa que ele tem a dizer é: e o PT? E o PT? Vocês querem o PT de volta? O PT roubou mais. Enfim, essa é a análise aí do que tende a ser o governo Bolsonaro. As notícias não são muito boas, mas é assim mesmo. Esse canal aqui, eu nunca criei compromisso de trazer notícia boa aqui. Mas não corte os pulsos não. Se tem alguma coisa que pode ser animadora em tudo isso, é que, como eu falei, como o Bolsonaro ele é extremamente frágil, se o povo se voltar contra ele e fizer pressão política, ele cede. Ele cede, ele não aguenta, gente. Ele não aguenta. Eu acho que, é claro, se acontecer uma espécie de ruptura, chegar ao ponto de haver um impeachment, aí pode acontecer do exército tentar intervir em favor de Bolsonaro, mas fora esse extremo de chegar a ter uma ruptura, se o povo se voltar contra ele, se o eleitor dele cair na real e se voltar contra ele, ele vai ceder, porque ele não aguenta. Isso é tudo. Se você gostou, dê um joinha, inscreva-se no canal, clica no sino para receber as notificações, compartilha esse vídeo.